deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Cara, eu acho que é uma renovação necessária, importante e compatível com o Flamengo atual. A gente falava isso em outras lives aí, quando a gente... Eu lembro da gente falando de Pulgar, até quando a gente estava ainda lá no início da gestão do BAP. Na verdade, eu acho que o BAP não tinha sido nem nomeado presidente ainda, já se falava sobre as prioridades que o Flamengo tinha e tudo mais. E o Flamengo colocava até um camisa 8 na época como prioridade, e a gente já falava que, cara, o Pulgar é um jogador importante, a gente sabe que talvez ele não queira ficar no Flamengo. Essas verdades a respeito do jogador forçar a saída, não querer ficar, nem sempre elas são elas estão na íntegra, assim, a gente não conhece exatamente todos os detalhes, mas na época a gente já falava da importância que o Pulgar tinha e do problema que geraria para o Flamengo caso a gente não tivesse a renovação do Pulgar, porque a gente ia precisar colocar da noite para o dia mais uma prioridade para contratar em alguma das janelas do Flamengo, que seria o primeiro volante, até porque nessa época a gente ainda não tinha o Alan jogando o futebol que está jogando agora, então assim, era realmente um problema, a gente pensava até a gente olhava para a base, via o Everton Araújo como, sei lá, um jogador que pudesse tapar buraco por um tempo e tudo mais, e hoje, cara, eu fui no SofaScore aqui, só para ter uma ideia do quanto ele tem sido utilizado no Flamengo. Ele tem, na temporada, ele tem seis jogos e iniciou 5 deles. E a minutagem dele por jogo soma 84 minutos por jogo. Ou seja, é um jogador titular, pô, titular absoluto. Ele joga 84 minutos aí por jogo e certamente essa medida dele só caiu para 84, ele não tá 90, porque desses 6 jogos ele só iniciou 5. Então teve um jogo que ele acabou entrando no meio da partida e que por conta disso essa média dele não foi 90 minutos. Então assim, é um jogador que é ultra titular. O Flamengo não jogou só 6 jogos, jogou mais do que 6 jogos, é claro. Mas assim, os 6 jogos que o Flamengo fez como titular, ele estava lá presente, e aí tu pega as estatísticas de passe dele, você vai ver que ele tem um acerto de passe de 94%. Eu acho que nenhum jogador do Flamengo deve ter esse número. 94% eu acho que nenhum deve ter. Talvez o Ortiz tenha um aproveitamento de passe que se aproxime de 94%, sei lá, tipo uns 90%, por aí. Mas 94% eu sei que ninguém vai ter, porque é um aproveitamento muito alto. E isso faz com que o Flamengo tenha domínio sobre a partida. Porque se o teu primeiro volante é o cara que mais acerta passe, significa que o Flamengo tem o controle da posse de bola e esse cara tem um papel fundamental nisso, que ele vai se apresentar para os zagueiros vão entregar essa bola para ele e ele vai fazer essa bola progredir no campo. Vai fazer essa bola chegar no Wesley, vai fazer essa bola chegar no segundo volante ou no meio campista. E aí a gente começa a ver o melhor que ele tem para oferecer. As estatísticas dele de defesa não são ruins. Por exemplo, bola recuperada por jogo, ele tem uma média de 6,2. É uma quantidade alta de bolas recuperadas por jogo. Você recuperar 6 vezes a posse de bola numa partida não é pouca coisa. Se você for comparar com os últimos volantes do Flamengo, você provavelmente vai ter só o João Gomes liderando isso daí, que recuperava, sei lá, umas 8, 9. Mas assim, também tem uma estatística de bola recuperada por jogo alta, principalmente quando se trata de Flamengo. Porque o Flamengo, na maioria das vezes, ele tem a posse de bola. Então, se você tem muito a posse de bola, é óbvio que você vai ter menos oportunidade de recuperar a bola para o Flamengo, porque a bola está contigo quase sempre. Então, assim, ele é um jogador que consegue participar muito do momento com bola. Por ele participar muito do momento com bola com sucesso, ou seja, acertando os passes, o Flamengo continua tendo a posse de bola, e o Flamengo continuando com posse de bola faz com que ele não precise ter estatística de recuperação de bola alta, e ainda assim ele tem uma boa estatística de recuperação de bola. Então, assim, é um jogador importante, não é um jogador velho, não é velho para a posição. O Pulgar deve estar com o quê? Com uns 32? Vamos ver aqui, eu não vi a idade dele não, mas vamos ver que a idade dele. Aposto 31. 31. Então, tá com 31 anos. A gente tá para trazer o Jorginho para segundo volante, que também consegue jogar como primeiro volante, Jorginho. Mas 31 provavelmente anos também, deveria... não é? Não, eu acho que o Jorginho deve ter já uns 33? 33. Eu acho que tem uns 33. Então, assim, é um jogador que tem 31 anos. Você pega as estatísticas do cara, o cara suporta jogar 90 minutos todos os jogos que ele joga. Então, assim, tudo bem, ele tinha uma estatística de cartão amarelo muito alta no ano passado, e isso meio que fazia ele, de maneira compulsória, repousar.
Que ele jogava, sei lá, 3 jogos e no quarto jogo ele já não podia jogar porque ele estava suspenso e isso fazia com que ele não jogasse, não viajasse, enfim, pudesse se recuperar um pouco mais. E talvez isso influenciasse essa estatística física dele de não ter lesão. Mas hoje, por exemplo, ele só tem 2 cartões amarelos. Então, assim, em nenhum momento ele precisou sair porque foi obrigado a sair. Mas o Felipe Luiz, como gerencia a minutagem dos jogadores, não utilizou ele em todos os jogos, mas utilizou em boa parte dos jogos e a estatística dele é muito boa para todos os lados, tanto para o momento com bola como o momento sem bola. E aí você oferecer um contrato de 3 anos para ele, eu acho que é seguro para ambas as partes. Primeiro, o Pulgar tinha a intenção de sair do Brasil, eu acho até por conta de um problema que ele tinha fora de campo, que era um problema que envolvia até a segurança dele, da família dele e tudo mais. Mas assim, com o tempo, provavelmente isso foi se dissolvendo e hoje não existe mais. Aí uma outra insatisfação que ele tinha, eu acho que era uma insatisfação legítima, pelo menos era isso que era noticiado, era que ele não era o volante mais bem valorizado no Flamengo e, na verdade, ele estava muito distante dos salários que eram praticados por os volantes, sendo que ele era esse cara que liderava as estatísticas de participação por jogo, porque ele era o titular, continua sendo titular. Então o Flamengo vem e oferece para ele uma renovação contratual. E como ele é um jogador de 31 anos, que ele já tem idade o suficiente para ter dificuldade em negociar um contrato muito longo, mas ele também não é velho o suficiente para o Flamengo acreditar que ele vai render por mais 3 anos, eu acho que você acaba conciliando as duas coisas. Porque uma coisa é você chegar e fazer um contrato de 3 anos com um jogador que você não sabe se vai se adaptar, aí um outro clube teria dificuldade de oferecer isso para ele, um contrato de 3 anos, principalmente com um salário muito alto, porque vai que ele não vinga. Outra coisa é o Flamengo, que entende a importância dele e já absorveu as características dele para o mecanismo de jogo do Felipe Luiz, que é um treinador que valoriza esse tipo de jogador. Então aí você minimiza o risco de dar errado, porque ele já está dando certo, não é um jogador que se lesiona, é um jogador que tem 31 anos, se a gente somar mais 3 aí, ele vai para 34 e eu estou trazendo um segundo volante que já tem 33. Então assim, eu acho que todo o cenário, ele aponta na direção de que renovar com o Pulgar por 3 anos, valorizando ele justamente porque ele já está merecendo uma valorização e fazendo com que ele se mantenha no Flamengo pelos próximos 3 anos e minimize a necessidade do Flamengo ir no mercado procurar outro volante, para mim é uma decisão muito acertada. E eu acho que o Pulgar vai ser titular, cara. Mesmo que chegue o Jorginho, eu acho que o Pulgar vai ser titular, porque ele participa muito dessa construção baixa do Flamengo e o Felipe Luiz valoriza isso. Tanto é que o Felipe Luiz chegou a exagerar numa coletiva dizendo que ele era um jogador de nível Barcelona. Eu não acho que seja, mas eu entendo quando ele avalia a característica do jogador. É um jogador de retenção de bola, de criatividade, de leitura tática, de inteligência, de bola longa, consegue fazer boas bolas longas, consegue bater falta, consegue bater escanteio, é bom na bola aérea, tem altura, tem recuperação de bola, enfim. É um jogador importante e essa renovação, por ele ser importante, também é uma renovação importante e necessária e que bom que a gente está caminhando para esse desfecho aí, cara. Não gostaria de perder o Pulgar, não. Para mim ele é uma peça-chave ali pro modelo de jogo que o Flamengo pratica com o Felipe Luiz e caso não seja o Felipe Luiz, ele adere melhor à mentalidade que o torcedor do Flamengo tem, que é de propor o jogo, de ser dominante e tudo mais, então ele adere mais a esse modelo de jogo. Se amanhã ou depois o Felipe Luiz sai, a gente contrata um treinador com as mesmas características e com o mesmo DNA, o Pulgar ainda assim vai ser aproveitado tão bem quanto está sendo agora com o Felipe Luiz.